Tempo agora de ouvir o comentário de Constança Conhaçá, desta vez sobre o emprego. Boa noite, Constança. Depois de Portugal ter batido recordes históricos de desemprego, 14%, o Governo hoje aprovou um plano para a criação de emprego. Bom, é caso para dizer que não há fome, não tem fartura. Até o anúncio dos números do INE, o Governo aparentemente estava posto em sossego em relação ao problema do desemprego. Não havia iniciativas, não havia grupos, não havia planos. Foram anunciados os números catastróficos do desemprego pelo INE. E então multiplicaram-se, o Governo multiplicou-se em grupos, grupinhos, planos, etc. Primeiro foi o grupinho do Dr. Miguel Relvas, que formou um grupinho para tratar, arranjar soluções para o desemprego jovem e que tem dedicado o melhor do seu tempo, aliás, a ouvir os parceiros sociais, com resultados que prometem ser estrondosos, como se deve adivinhar. Agora surgiu o Ministro da Economia, talvez por ter visto o desemprego jovem ter sido abocanhado pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, apareceu agora o Ministro da Economia com um programa pomposo, uma coisa assim sonante, com alta coisa, que é o programa de relançamento do Serviço Público de Emprego. Um programa altamente ambicioso que procura, entre outras coisas, primeiro, criar 3 mil postos de trabalho, quer dizer, por mês, através dos centros de emprego. Portanto, é evidente que esse objetivo é altamente louvável. O Governo, obviamente, esquece de dizer onde e como. Como é que os vai colocar e aonde. Não vai ser nas empresas que abrem falência todos os dias, não vai ser na construção civil, com certeza, não vai ser no setor automóvel, não vai ser no comércio que está a fechar todos os dias, portanto não se sabe muito bem onde é que vão criar, onde é que vão colocar essas pessoas. Depois, esse programa prevê também a extinção de 150 chefes. Agora, o problema é desses 50 chefes, o que é que se faz a esses 150 chefes? Tinha que se arranjar uma maneira de resolver o problema dos 150 chefes. Portanto, para manter a sua própria carreira, o que é que se fez? Transformaram-se esses chefes em gestores de carreira dos desempregados, o que é um conceito absolutamente absurdo. Portanto, nós temos, no fundo, para manter a estratégia, as carreiras dos FIAs, portanto, para manter a carreira das FIAs, criou-se um gestor de carreira do desempregado. Eu não sei o que é que isto quer dizer, se o desempregado é uma carreira, se vai haver promoções nos desempregados, se vai haver aumentos, não de ordenados, mas de subsídios. Agora, o que isto me parece, assim, um expediente para colocar pessoas que saem das FIAs e manter-lhes as suas próprias carreiras dentro dos centros de emprego. Agora, o problema de todos estes planos e todos estes grupinhos e todas estas medidas avulsas anunciadas é não se perceber que a criação de emprego só advém do crescimento económico. Não há medidas, quer dizer, só com o crescimento. E ainda hoje as previsões da Comissão Europeia acentuam e agravam a recessão em Portugal. 3 passámos para 3,2 ou 3,3. Portanto, sem crescimento económico não é possível haver diminuição do desemprego, como aliás o próprio Primeiro-Ministro já o disse, que isso é que é curioso, o Primeiro-Ministro já admitiu que o desemprego ia continuar a crescer. Aumentar. Portanto, é evidente que não é com subsídios, não é com estas medidas avulsas que têm sido tomadas, que são anunciadas pelo Governo, que são anunciadas pela JSD, que são anunciadas pelo Ministro Miguel Relvas, que são anunciadas inclusivamente pelo Partido Socialista. Também desenvolveu esta semana uma série de medidas, todas muito fantásticas, à base de subsídios e de outros subterfúgios, que servem apenas para criar um emprego fictício. Que compõe apenas as estatísticas do desemprego, mais nada. Porque sem criação de riqueza, sem enriquecimento, sem crescimento económico, não é possível criar emprego. E não é por acaso que nós não temos, sem ter esse crescimento, não é obviamente este género de grupos e de a questão é que se fosse tão fácil assim criar 3 mil novos empregos por mês, quer dizer, talvez depois o Governo isto já tivesse torna uma coisa um bocado, passo. exatamente, depois isto torna uma coisa um bocado surrealista, porque então o Governo tinha aí uma varinha mágica, tinha escondido na manga uma varinha mágica que queria 3 mil empregos por mês e estava escondidinha aí, está lá há 8 meses, mas deixou os empregados chegarem ao 1.200.000,
para de repente agora aparecer com esta solução miraculosa para criar emprego. Porquê é que não se criou antes? Porquê é que não se pensou antes no problema do emprego? Porque isto não serve para nada, não vai criar 3.000 empregos por mês, como é óbvio que não vai criar. Isto serve apenas como uma forma de propaganda para atenuar os efeitos que tiveram os anúncios os números que foram anunciados pelo INE. É para isto que isto serve, isto são manobras de propaganda, puras manobras de propaganda, para atenuar os efeitos que tiveram em Portugal os números anunciados pelo INE sobre o desemprego. E para disfarçar uma questão óbvia, que é o desemprego é o problema fulcral da nossa vida, e é através do desemprego que nós estamos a ver uma sociedade cada vez com menos coesão, uma sociedade cada vez mais desigual, uma sociedade com cada vez menos recursos, e esse é o problema central. E não é com encenações desse tipo e distribuições, por exemplo, só para acabar, quer dizer, como é que se justifica que o desemprego jovem seja da tutela do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares? E depois o desemprego não jovem é da economia? Mas porquê? Os jovens vão mais ao Parlamento? Porquê? É que propósito é que está Miguel Relvas com o desemprego jovem? O político de Miguel Relvas é que foi determinante para que ele ficasse à frente desta comissão proposta. O problema não é o peso político, porque o Miguel Relvas tem um peso político tal que de repente está à frente de todas as comissões. Por essa lógica não havia nenhuma comissão em que Miguel Relvas não presidisse ou não estivesse presente. Aliás, um dos problemas deste governo, aliás estava a ver esta peça ali sobre a Braga de Macedo, etc., é a criação de comissões, de coisas, de grupos de estudo. Tem-se criado grupos de estudo para tudo. Até para um mapa do judiciário, que já tinha sido anunciado há pouco tempo pela Ministra, e que agora, de repente, recolheu a um grupo de estudo onde vão ser ouvidas as autarquias, com os resultados que está a ver. Quer dizer, no fundo, é muito difícil mexer, e no caso das autarquias, é muito difícil mexer com interesses instalados. E isto no desemprego. Eu acho que o Governo devia encarar este problema de frente e, de uma vez por todas, que estímulos é que pode dar à economia para crescer, como é que pode financiar a economia, porque até todas as pessoas, todos os economistas estão de acordo que há um problema de falta de financiamento da economia, para aí sim criar emprego. E criar emprego fixo, não é emprego subsidiado que existe na medida em que o Estado o subsidia. Vêm estes milhões da União Europeia, não é? Vêm os dinheiros da União Europeia. Mas aquilo cria-se um grupo de pessoas que fica empregado através de uns subsídios, mas depois esses subsídios desaparecem. Quer dizer, e portanto, desaparecendo os subsídios, desaparece o emprego. Obrigada, Constança. Até amanhã.